No programa de hoje eu trago um assunto que interessa a todos. Cabala e alma gêmea. Todo mundo que se interessa pela Cabala acaba conhecendo esse termo alma gêmeas, né? Principalmente as mulheres ficam intrigadas, animadas e muitas vão procurar a Cabala por causa de alma gêmea. Desse assunto. Eu estou com um autor aqui, tenho o maior prazer de apresentar para os telespectadores do Lechaim, o Yair Alon, que é o autor de Alma Gêmeas e a Cabala. Como é que surgiu a Cabala na vida do autor da Alma Gêmeas? Então, começou bem cedo, na verdade, né? Começou já com uns 13 anos de idade, na época que eu fui fazer o Bar Mitzvah, e eu já fui fazer o Bar Mitzvah no Rabad, que é uma linha mais mística, né, digamos assim, e que já tem ali uma convergência para Kabbalah. E aí, com o tempo, eu fui estudando para o Bar Mitzvah, estudando para me formar nisso, e acabei conhecendo a Kabbalah mais a fundo já nessa idade, com 13, 14 anos. O amor ali nasceu, né, despertou o interesse. Como eu sou falante nativo de hebraico, eu comecei a estudar por conta, né? Comecei a pegar os textos originais em hebraico, aramaico, e comecei a ler. E aí depois nunca mais parei, então desde os 13, 14 anos. Agora, quando você fala do Rabat, que tem essa linha mística, e já foi mais fácil para você, a apresentação da Kabbalah para você dentro do Rabat. Mas é uma coisa que fica-se fechada. Sim, na verdade é totalmente fechado, né? Hoje a gente tem ainda uma abertura maior do que tinha antigamente, mas quando eu mesmo fiz o Bar Mitzvah aos 13 anos era uma coisa totalmente fechada. Né? Não é algo que os rabinos me passavam, que é algo eles que me ensinavam. Você que ia atrás. Eu que tinha que ir atrás. Mesmo porque você precisa ter um tempo, né, de estudos para poder ter acesso a outras informações da Kabbalah. Para poder entender propriamente dito, porque parte-se do pressuposto, qualquer texto cabalístico, que a pessoa conhece um pouco de Bíblia, de Torá, que conhece um pouco das leis judaicas. Quer dizer, ter base para poder ver a Kabbalah. Para poder entender o que se está falando, né? Então, mesmo eu, quando comecei, com 13 anos, pegava alguns textos e não entendia nada. Entendia o hebraico, né? Mas o que se estava discutindo não dava para entender. E aí eu achei, por acaso, um dos rabinos lá dentro que acabava me ajudando. Rabat de São Paulo? Rabat de São Paulo, né? Ele acabava soltando algumas coisinhas meio por fora, porque não é legalmente oficializado, né? Então ele me dava uns conselhos, né? Algumas ajudas por fora. E aí, com o tempo, eu fui caminhando com as próprias pernas, né? Mas mesmo no começo, tem essa dificuldade para qualquer cabalista que começa. E o primeiro livro? Então, aí o primeiro livro veio ano passado, é o Astrologia da Kabbalah, né? Onde eu comecei, a partir desse tipo de texto que eu tinha acesso, basicamente manuscritos, textos que não estavam publicados, fiz uma coleção desses textos sobre astrologia, fiz uma tradução e compilei tudo nesse volume, né? Porque é um assunto bem comum na Kabbalah, eu diria, a astrologia da Kabbalah, mas que não é discutido. De novo, fica o negócio do fechado, né? Então, fica assim na mão de poucos, pouca gente fala da astrologia da Kabbalah, e eu falei, vamos pôr a público isso. E quando a pessoa lê o livro, você falou que você acaba fazendo alguns cursos também. Sim, sim. O livro já é direcionado para leigos, né? A minha intenção foi que fosse um curso autodidata, digamos. A pessoa que lê o livro, mesmo sem base nenhuma... Consegue entender. Consegue até fazer o próprio mapa astral, o mapa da família e começar a analisar. Agora, claro que em cima disso foi gerado cursos, né? Então, tem pessoas que vêm me procurar, quando você vai dar um curso, quando é que você vai montar uma palestra, pelo menos. E você esporadicamente faz cursos da astrologia e agora também da Alma Gêmeas. Exatamente. Inclusive o curso da astrologia da Kabbalah tem astrólogos vindo me procurar, gente que não tem nada a ver com a Kabbalah, né, interessada. Então a cada 2 meses, mais ou menos, tem um curso abrindo. Agora tem um curso de Alma Gêmeas por conta do lançamento, sobre relacionamentos, amor, a questão afetiva dentro da Kabbalah. Também já tem um curso aí que está se formando. Então vamos lá. Vamos lá. Alma Gêmea. Alma Gêmea... Você não pensa só em relacionamento, não é só você falar, eu amo tal pessoa e estou com ela. Exato. É uma vivência. Exato. Na verdade, a alma gêmea é quase um processo, né? Um processo porque as pessoas passam, pelo qual a pessoa passa. A alma gêmea, na verdade, envolve o amor. Isso é fato, a Kabbalah diz que a gente tem uma só alma gêmea, e essa alma gêmea é uma relação amorosa. Então, nossa alma gêmea não é um pai, não é mãe, não é irmão, tá? Tem que ser alguém... É um relacionamento. Exato, é um relacionamento. Os outros tipos de relacionamento que podem envolver questão afetiva, mas não amor, são chamados chama gêmea.
Então, o seu vizinho pode ser uma chama gêmea, a sua família, seu filho, exatamente. Agora, alma gêmea é um só, e aí é um processo para que a pessoa vivencie o amor, aprenda a sentir o amor e a se doar. Na verdade, a lição por trás é essa. E os dois evoluírem espiritualmente nesse momento que eles estiverem juntos. Exato. Porque você pode ter a tua alma gêmea e ela está em outra experiência do outro lado do mundo. Exato. Que é, aliás, geralmente o que acontece. A Kabbalah diz, o Zohar, né, que é um texto clássico da Kabbalah, diz que a alma gêmea vem sempre do outro lado do oceano, metaforicamente falando, né? Então, é uma pessoa com outra vivência, com outra experiência, com outro nível cultural, às vezes com uma diferença de idade muito grande. Então, a pessoa está com 50 anos e vai descobrir que a alma gêmea tem 25, 30. Então, esse tipo de diferença é o outro lado do oceano. Mas são justamente essas diferenças que fazem a pessoa crescer. Ao complemento. Exatamente. É mais ou menos a ideia dos opostos se atraem, né? Ao ter uma pessoa tão diferente de mim, mas que eu amo ao mesmo tempo, eu começo a mudar minhas características internas para evoluir como pessoa, para ficar mais digno como ser humano. E também não significa que essa identificação da tua alma gêmea, ela vai bater palma para você o tempo todo. Não, exatamente. Aliás, ela vai é outra te coisa. cutucar para... Pois é. É um relacionamento com aquelas críticas construtivas que a gente costuma falar hoje. É um relacionamento que traz dificuldades, né, traz algumas dores até, mas sempre para o crescimento humano. Então, a própria dor, às vezes, dá diferença entre os dois parceiros. Eu não consigo ficar com aquele parceiro. A união é muito dolorosa, né? Agora, depois que eu consigo ficar junto, se inicia uma nova etapa naquele relacionamento, onde as pessoas começam a desenvolver. Agora, Yair, quando você escolhe essa... Porque a Kabbalah tem várias opções, né, para você falar. É infinito o que você pode abordar os assuntos da Kabbalah. Mas quando você abordar uma gêmea, é pelo interesse geral, o interesse realmente das pessoas, ou porque você acha que é importante, no momento que a gente está de vida, ter essas informações? Olha, na verdade, as duas coisas, tá? Mas o que me baseou mais foi o interesse das pessoas, né? Dando os cursos, falando com as pessoas, fazendo os mapas astrais das pessoas, 90% das pessoas têm alguma questão afetiva não resolvida, né? Querendo saber, como você falou, principalmente mulheres, né? Querendo saber se existe um parceiro ideal, se vai encontrar o parceiro ideal. E as alunas perguntavam nos cursos. E aí eu falei, vamos já escrever um livro? Já que não tem... todo esse Exatamente. Tipo de... Como eu reconheço? Olha, tem alguns sinais claros que a Kabbalah indica do que pode ser a nossa alma gêmea. A primeira coisa é o encontro marcante, sem dúvida. Aquilo mais ou menos como a gente chama do amor à primeira vista, né? Não necessariamente passa pela visão esse encontro. Às vezes é ouvir a voz da pessoa e amor à primeira voz, seria assim. Sim. Mas tem sempre essa questão do encontro marcante. O impacto. Exato. O segundo fato é aquele que a gente falou, da própria pessoa ser de um mundo diferente, né? Então, dificilmente a nossa alma gêmea é aquela pessoa que nasceu com a gente, que tem a mesma cultura, a mesma educação. Não. Geralmente é uma pessoa de outra religião, de outra idade, de outro lugar do mundo, né? Esse é um indicativo forte de que é uma alma gêmea nossa, né? E depois, claro, o sentimento, né? A coisa de... Aí o amor mesmo. Pensar na pessoa o tempo todo, querer estar junto com a pessoa, por conta deste amor, querer evoluir, querer ser uma pessoa melhor, né? Querer se compartilhar. Aprender junto, exatamente, explorar junto. Sentir que naquela relação tem algo para crescer, né? Tem alguma coisa... nessa relação, se eu investir, eu vou evoluir espiritualmente. Vendo o seu livro e com algumas informações que a gente tem também, eu vi uma novidade aqui que é o Costa. Exato, alma gêmeas Costa. Complicado isso aqui. Pois é. É uma novidade mesmo, como você fala. Geralmente as pessoas falam das almas gêmeas e pronto, né? Mas a Kabbalah diz claramente que a gente tem a alma gêmea de face, que é a nossa alma gêmea real, digamos assim, e a alma gêmea de costas. O que é a alma gêmea de costas? É uma pessoa por quem a gente sente a mesma coisa que a alma gêmea de face, no começo, só que ela vem para trazer dificuldades na minha vida. Ela vem para trazer um relacionamento pesado. Por meio desse relacionamento... Você pode confundir que seja só alma gêmea. Sempre confunde, né? Você começa apaixonado, você começa maravilhado, tem o mesmo encontro explosivo, entendi, né? E aí você vai vendo que aquele relacionamento não... No decorrer do relacionamento, você vê que trava. Exato. Aí você fala, mas isso era um relacionamento bom? Aí você começa a se sentir preso, passa para o caso inverso. Quando chega esse ponto de prisão, a pessoa tem que se modificar de novo, tem que se crescer espiritualmente, criar ali uma libertação, para aí ela está pronta para ir para a alma gêmea fácil. Seria como um estágio. Exatamente, é bem essa para que ele ideia. fosse, para a pessoa vá para a alma gêmea
mais preparado. Exatamente. É como se ela passasse um estágio, uma experiência para se purificar e se filtrar, para agora ela estar pronta para se relacionar com a alma gêmea de Aí verdade. ela vai fazer assim, agora essa é a alma gêmea. Exato. Porque ela passou pela costa. Exato. Então, quando a pessoa já está num segundo relacionamento legal, provavelmente esse é o alma gêmea face. E o outro que ela já soltou é o alma gêmea costas. Eu estou com o Yair Alon, nós vamos ver humor judaico com o nosso grupo tão esperado no programa Lechaim, e a gente volta para conversar mais ainda sobre almas gêmeas, que tem um monte de coisa aqui que eu ainda tenho que perguntar. Humor judaico para vocês.